Rapaziada, esse daqui é um vídeo sem roteiro, um vídeo um pouco diferente do que vocês estão habituados a ver aqui do nosso conteúdo do canal, mas acredito que seja um vídeo muito importante para eu compartilhar com vocês. Por quê? Tava aí navegando pelo YouTube e caí nesse vídeo aqui do Vitor Souza, trader esportivo, tá? Onde o título acho que já diz muito do que aconteceu com ele, né? O meu vício em apostas, cassino, arruinou a minha vida, meu relato, tá? Então quero assistir esse vídeo com vocês, quero tecer alguns comentários. E Vitor, tá? Se você, provavelmente, se esse vídeo chegar até você, meu irmão, não tenho nada contra você. Minha ideia não é expor a sua pessoa, e sim trazer o seu relato aqui de uma forma mais didática, tá? Qualquer coisa que te incomodar, fica totalmente à vontade para me mandar uma DM. Aliás, eu vou deixar o canal do Vitor aqui com esse vídeo para você ir assistir por lá, porque a gente vai assistir ele uma velocidade um pouco maior, né? Até para o vídeo não ficar tão grande, beleza? Mas eu acredito que é um conteúdo que vale a pena você assistir até o final, beleza? Vamos lá então. Bem, salve, salve, rapaziada. Meu nome é Vitor Souza, eu sou trader esportivo, ou era pelo menos. E esse aqui vai ser basicamente o último vídeo aqui deste canal. E antes de tudo, eu cortei o vídeo, tava editando aqui, voltei para gravar essa parte, para dizer que no final eu me emocionei. Espero que você assista até o final. Assista esse vídeo, que sirva de alerta, que sirva de aprendizado, não só para mim, como para você que às vezes está passando por essa situação. E lá no final falei com os meus colegas de trade também. Espero que eu tenha mais uma vez, dizendo aqui, contribuído para a caminhada de vocês. Sei que muita gente me assistia, sei que muita gente me acompanhava, mas tomar algumas decisões na nossa vida, às vezes é necessário. Acompanhe o vídeo aí que vocês vão ficar sabendo de toda a história. Primeiro de tudo, Cara, eu quero trazer meu ponto de criador de conteúdo sobre trading esportivo e apostas esportivas, por assim dizer também, que, cara, é uma pressão muito grande, viu? Muita gente, né? Às vezes acha que, pô, é fácil e tudo mais. Obviamente, a gente sempre tem um ganho com isso. Isso é muito óbvio, isso é muito claro. Nunca disse que faço o que faço aqui somente de graça, apesar de ter um propósito por detrás disso. Mas não é fácil, né? E eu imagino que para ele deve ter sido bem difícil mesmo gravar esse vídeo, né? Até porque ele era um criador de conteúdo, vi os conteúdos dele, aliás, conteúdos muito bons, né? Na questão técnica ali. E é complicado, né? Igual, por exemplo, eu estou fazendo agora um projeto de Lei Zebra aqui aberto, né? Para quem não acompanha, vou deixar aqui nos cards aqui também. E assim, quando a parada não dá certo, é um incômodo muito grande, né? No caso dele foi uma coisa muito mais pessoal, mas imagina para mim também, estou compartilhando entrada por entrada de uma coisa que eu ainda estou validando, né? Então acho que vale a pena eu trazer esse gancho com 48 segundos, né? Vou tentar ser mais breve aqui nas minhas ponderações. vídeo é um vídeo delicado de se falar. Não pensem em vocês que eu tô gostando de falar isso, mas eu sinto que eu não tratar desse assunto aqui e muito menos alertar as pessoas que me assistem para que de alguma forma não acabe caindo nessa armadilha, eu acho que é essencial. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês entenderem um pouquinho onde eu quero chegar. Eu conheci o trade esportivo em final de 2021, mais ou menos, e ali mais ou menos por junho de 2022, eu já estava inserido, trabalhando com software e tudo. Comecei ali junho, julho, mais ou menos. E para quem não sabe, o trade esportivo ele é uma ramificação do mundo das apostas. A gente faz ali uma exchange, aqui no Brasil eu faço na Betfair, e eu passei basicamente aí cerca de um ano perdendo dinheiro e testando coisas e aprendendo e entendendo como funcionava o mercado, basicamente. E eu lembro que o primeiro dinheiro satisfatório mesmo que eu consegui tirar, eu lembro que foi R$ 2.500, foi ali em agosto de 2023. Inclusive eu tive, assim, algum dos meus melhores meses aqui, que foi agosto, setembro e outubro de 2023. E ali mais ou menos eu já estava tendo uma noção um pouco do que eu estava fazendo. Quando veio o ano de 2024, eu comecei a fortificar ainda mais aquilo que eu acreditava no meio do trade esportivo, o valor que eu buscava, né, o que eu acreditava ter valor que eu não acreditava, né, migrei de um mercado, eu fazia match odds, mercado de resultado final, e aí fui para o mercado de under, perdi dinheiro também fazendo under, e consegui me recompor com o tempo. Eu morava em Belém do Pará, me mudei de Belém para Curitiba, e essa transição não foi fácil. Fiquei sem operar aí cerca de algo em torno de 2 meses, e eu voltei a operar em janeiro de 2025. Em 2025 eu tive muito altos e baixos, né? O mercado se ajustou muito, as apostas foram regularizadas e regulamentadas, né, aqui no Brasil, até que chegou agosto de 2025 e eu fui visitar minha mãe em Belém do Pará, né? Foi eu e minha esposa. E quando a gente voltou de lá, eu tava um pouco. Só um ponto aqui sobre o que ele falou, né? Essa questão do ajuste no mercado é real, cara. Porque eu costumo dizer que a gente não dá pra gente falar que a gente é lucrativo, a gente está lucrativo, né? Eu até trazendo um paralelo com o futebol, né? Por exemplo, um jogador de base, ele está jogador, né? Ele não é jogador, porque a gente vê, pô, vários craques aí surgindo, cara, esse maluco vai voar, vai voar. Fim das contas, o cara começa a cair, cair, cair,
e às vezes até para, né, de jogar. Um exemplo, por exemplo, que eu lembro bem, o Renan, aquele goleiro do Avaí, que foi até para a seleção brasileira, foi pro Corinthians, o cara parou com 26 anos, né? Então eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tirar um pouquinho do ego, né? Até mesmo nós, criadores de conteúdo, né, que tem esse ego, tá, que eu sou um cara validado no mercado e tal. A gente está lucrativo, porque se o mercado às vezes muda de uma forma muito brusca, como eu vi com outras pessoas, pode ser que amanhã a gente já não consiga fazer as mesmas coisas com a mesma lucratividade, né? Pouco sem dinheiro. O trade esportivo em si, ele sempre, assim, me manteve para eu conseguir pagar as minhas contas, ajudar minha esposa em casa, mas ele nunca me proporcionou, por exemplo, comprar uma casa, um carro, algo do tipo. Era sempre como se eu fosse basicamente um CLT ali, ganhando 3, 4, 5 mil reais. E aí quando a gente volta ali de... Mano, essa é outra parada, desculpa, tá? Parar aqui, mas se você tá assistindo o vídeo, provavelmente você vai se acostumar com isso. Mas, velho, isso é uma coisa muito real, porque as coisas cresceram tanto aqui no Brasil que a maioria esmagadora da galera acha que todo mundo que trabalha com apostas esportivas é milionário. Eu não sou milionário, tá? Eu vivo bem, né? Graças a Deus, mas eu tô muito longe de ser milionário, entendeu? De estar cara, com a vida feita. Não, eu continuo trabalhando exatamente para eu conquistar uma vida feita. Então, eu acho que esse é um ponto também, né? E, pô, falando de aposta esportiva, talvez a gente remeta muito àquela questão do cassino, que o cara bota aquele monte de moeda caindo, aquele cheque gigantesco e tal, mas não é assim, pessoal. Tá? Principalmente para quem começou de baixo, não tinha aporte financeiro, assim como eu, né? Estou falando exatamente assim da minha situação. Cara, eu fiz minha banca do zero, né? Provavelmente ele também deve ter feito ali praticamente do zero, né, Vitor? Então, não é assim, não é de uma hora para outra, é realmente uma parada gradativa. Obviamente tem as pessoas aqui que ganham milhões, 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 a gente sabe, tá? Mas não é a realidade de todo mundo. É uma realidade pequena. Fazendo paralelo com o futebol, existem um Neymar e existem 300 mil que jogam nas divisões inferiores que às vezes não ganham nem o salário mínimo. Então, acho que vale a pena dar esse recado. Belém, eu me deparo, eu sempre entrava na parte de sportsbooks ali da Betfair e também na parte até mesmo de cassino. Eu, diga-se de passagem, fazendo um contexto, eu sou um cara que na infância ali no interior do Pará, mais ou menos, eu tinha aquelas roletas, né? Tinha aqueles que você apostava em time e o cara jogava o dado. Eu lembro também que quando eu era bem criança mesmo, tinha aquelas máquinas caça-níquel que você colocava uma moeda e o negócio ia girando e aí as moedas caíam. E isso para mim sempre foi muito divertido. Então eu entrava ali na parte dos sportsbooks, porque eu fazia algumas apostas ali na Betfair. E na parte de cassino, às vezes, eu entrava ali para girar algo que eles davam ali depois da meia-noite, sabe? E acabava que eu quase nunca ganhava. E quando eu volto de viagem, né, metade de agosto, mais ou menos ali, de 2025, eu tô com uma banca na Betfair de algo em torno de R$ 300. E aí eu chego e digo, cara, eu vou fazer isso aqui dar certo, eu já sei fazer o caminho, e vamos embora. E comecei a trabalhar. E eu sempre entrava na parte de sportbook, na parte de cassino. Eu, ao longo do tempo, na verdade, de 2025, eu entrava ali na parte de cassino, rodava ali 5, 10 rodadas, e saía. Até que veio um bônus esse dia que eu voltei de viagem, entrei na Betfair e tinha um bônus de R$ 40 na parte do cassino. Era no slot ali, e eu peguei esse bônus de R$ 40 e consegui fazer algo em torno de R$ 1.000 com esse bônus. E eu fiquei ali lisonjeado. Eu falei, cara, como é que eu consigo fazer, assim, com R$ 40 que eles me deram aqui, eu consegui fazer 1.000. Peguei, ficou na banca, continuei trabalhando. Setembro de 2025. Só uma pausa aqui. Cara, é muito complicado essa questão do cassino, né? Exatamente por isso, né, que dá essa falsa sensação de que a gente vai ficar milionário, né? Você viu o que ele disse, né? R$ 40 para 1.000, né? Loucura, né? E assim, se a gente parar para pensar no trading esportivo, a não ser que você faça uma múltipla daquelas matadoras lá, que a galera costuma compartilhar ali nas apostas Panther, geralmente seu lucro vai ser gradativo, tá? Você vai lá, você faz uma stake aqui, pô, por exemplo, faz uma aposta de 10, pega uma odd de 2, você vai ganhar 10, você entendeu? Aí você vai no cassino lá, pá, dá um giro, 40 para 1.000, né? Não sei nem quantas vezes dá isso daí a mais. E então aí acaba criando uma falsa sensação. E aqui eu já adiciono mais um ponto. Esse é um dos grandes gatilhos que as casas de apostas te dão, tá? E todas, né? Sem exceção. Que é dar esse bônus para a pessoa exatamente para que ela continue a jogar depois com o seu dinheiro real, né? Então, assim, qual que é a dica que eu dou? Já falei para bastante gente assim, né? Fala, cara, tá ali o dinheiro de graça, você joga, tá? Mas talvez hoje eu acho que eu mudaria um pouquinho esse discurso. Nem joga, deixa aquele dinheiro do cassino expirar.
Por quê? Porque pode acontecer exatamente como a gente vai ver aqui com ele, né? Porque ele começou com dinheiro gratuito, né? Até o ponto que ele fez um ganho muito alto com dinheiro gratuito que o cassino, que a casa aposta deu para ele jogar no cassino. E aí ele falou: opa, então esse negócio de cassino aqui parece ser bom. Aí, até o momento que ele começa a colocar o próprio dinheiro ali, né? Assim que eu tive o meu melhor mês aqui no trade, eu fiz 100 stakes da stake que eu tava trabalhando, foi 10 mil reais que eu fiz. Caraca, E sem eu stake. terminava de Pô, trabalhar, eu basicamente sentava, entrava no cassino e começava a jogar. E começava a jogar. E aí eu perdi ali 50, 100, 50, 100. Às vezes eu fazia ali no dia 250, 300, 400 reais no trade, eu acabava perdendo metade no cassino. E assim eu fui o mês de setembro, assim eu fui o mês de novembro. E quando chegou metade de novembro, mais ou menos, tava tendo poucos jogos, era data FIFA. Eu tinha começado um projeto no Telegram, tem um canal no Telegram, eu tinha dado um break ali no canal. E eu lembro que eu tava trabalhando e teve uma sequência de 3 pênaltis a favor da minha posição no trade esportivo, que um deles me pagava algo em torno de 7 mil, 7.500 reais, né, que foi para exceder Amazonas. putz. E foi uma sequência, assim, trabalhando de tarde e de noite, e foram 3 pênaltis que, em 3 jogos diferentes, em situações diferentes, que não foi convertido a meu favor. E isso me tiltou um pouco. Ó, eu já aconteceu comigo. Cara, eu já peguei uma bad run uma vez, mas já faz um bom tempo, tá? Não vou recordar, obviamente, dos jogos. Mas eu acho que eu também peguei uns 3 pênaltis, assim, 3, 4 pênaltis. Cara, e é triste, né? Porque o pênalti ali você cria uma expectativa, né? E é dolorido, porque você bate ali na trave, né? Mas, é assim, futebol acontece, né? Complicado. Eu levantei daqui da frente do PC, eu falei, cara, porque as coisas não viram, porque as coisas não dão certo, comecei a questionar e tudo. Já fiz muito E isso. eu lembro que nessa noite eu simplesmente peguei e torrei basicamente 2.500 reais no cassino. Eu tinha mais Putz. 2.500 guardado na conta, eu depositei no outro dia esses 2.500 pela parte da manhã, eu recuperei os 2.500 e depois eu torrei no mesmo dia, na mesma tarde, os 5 mil reais. E isso, e esse é um determinado ponto, porque quando você chega nesse nível e nesse estágio de você simplesmente, o ganho e a perda, ele já não faz mais sentido para você, sabe? Não sei se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Já não faz mais sentido, não importa. O que importa é quando você perde o seu total ali, porque você se sente frustrado e tal, vem uma série de energias ali negativas. E quando você ganha, o ganho ele não é suficiente, sabe? Você não se contenta. E aí você acaba jogando por jogar, simplesmente pela ação ali de estar clicando e querer ver ter lucro ou estar entrando em prejuízo. E Isso que ele falou, traduzindo, pessoal, isso é o vício, né? Porque exatamente como ele falou. Cara, ele traduziu perfeitamente sem falar assim, pô, é um vício, né? Que o vício é uma parada que você faz ali de forma inconsciente, né? Você já não tá pensando já no final, né? Talvez no começo você começou ali no cassino e tal, ou até nas apostas esportivas, mas eu acho que no cassino é muito mais perigoso disso daí acontecer, né? Exatamente por serem jogos rápidos, mais dinâmico. Cara, você vê, 2,5 pau. Ele ganhava no trade e perdia no cassino. Eu acho que no trade, por a gente ter uma gestão de banca, ter os acontecimentos, é óbvio que tem gente que vai lá e faz down-in no trade, eu sei. Mas, cara, eu acho que no cassino é muito pior. Porque talvez no trade, ele continuaria ali trabalhando um pouco abalado depois daqueles 3 pênaltis, sei lá, perderia mais uma stake. Aí ele, pararia, ele não teria mais jogo naquele dia. Agora o cassino não, o cassino é 24 horas, né? Foda, foda. isso é muito perigoso. E aí eu me dei conta, né? Cheguei com a minha mulher, ela não sabia, eu cheguei e falei, comentei com ela, disse, ó, aconteceu isso, isso, isso. Cheguei com uma outra pessoa também da parte do trade esportivo, falei o que estava acontecendo e basicamente decidi me isolar. Isso é massa. Rede de apoio, isso é massa demais. E de novembro para cá, de agosto para cá, mais ou menos, eu tive um lucro ao total ali no trade, algo em torno de 28 mil, 29 mil. E Porra, isso, para mim, é muito bom. Eu digo que mudaria a minha realidade estar com uma banca alta no trade. Porque, basicamente, eu sei trabalhar. Eu sei que eu sei. O meu prejuízo no cassino gira algo em torno de 20 mil reais. Tudo que eu putz. ganhei na parte do trade esportivo, porque você acaba sacando também, né? Quando você tem um lucro ali e tudo, eu basicamente torrei no cassino. Eu sei que muitas pessoas vão julgar, e eu vi o vídeo do Theo Borges, o Theo Borges falando assim, queime os barcos, né? Não queime os barcos. Eu basicamente fui um desses que queimei os barcos. Quero deixar bem claro que vocês que pretendem entrar nessa área. Legal. Inclusive, esse vídeo, depois vocês vejam lá no canal do Theo, é uma referência bíblica, né? Nem que eu não queime os barcos, né? Porque, cara, legal. Legal, legal demais. E sobre a rede de apoio, que eu acho que talvez eu não tenha explicado o que eu quis dizer, assim, do legal da rede de apoio, é legal que ele ter contado para a rede de apoio. Então, se você tem algum problema, cara,
conta para alguém, pra sua esposa, pro seu irmão, pro seu amigo, alguma pessoa de confiança. Ela com certeza vai te ajudar nisso. Que estão vendo, né, no mundo das apostas, que vocês possam se estruturar antes de entrar aqui. Né, eu basicamente abandonei o trabalho, tinha um seguro-desemprego ali que ia me dar um certo conforto durante alguns meses. Minha esposa também tem uma estabilidade financeira, e aí acabou que eu fui fazendo dar certo, fui aprendendo aos trancos e barrancos, mas acabei me perdendo nesse caminho traiçoeiro que é o mundo das apostas. E óbvio que é frustrante, não vou dizer que não é. Acho que a maioria de vocês que me acompanham, o que é mais revoltante talvez é que você sabe como é que funciona, né, você sabe que é um algoritmo ali que tá ali para que no longo prazo você acabe perdendo, né, que vem aquela sensação de ganho, e esse ganho ele nunca vem, nunca acontece realmente, sabe. Óbvio que a gente tem um ou outro caso isolado, mas se você for buscar aqui na internet tá cheio de depoimentos e depoimentos falando sobre isso. E esse vídeo em particular do Theo Borges, que eu assisti, ele me fez refletir muito. Me fez refletir muito sobre o que a gente busca para nossa vida. Eu, basicamente, também me envolvi em dívidas, não vou mentir. O meu relacionamento com a minha mulher e com alguns amigos não é mais o mesmo pela falta de confiança, mas tem algumas pessoas, a minha esposa, né, uma pessoa que nunca basicamente me abandonou. Tem também ali o Marlon do André Vida, que recentemente, agora que ele veio saber sobre isso, né, eu contei para ele, falei, cara, isso que tá acontecendo e tal. Tem o Carlos também, que é meu amigo de Brasília, que a gente troca uma ideia, né, que não é do trade. E também tem o Droid, né, que é do meio do trade esportivo, que a gente troca ideia também, que foi um cara que sempre estendeu a mão ali e falou algumas palavras que em alguns momentos foram valeu mais do que qualquer coisa. Então, assim, eu digo que esse vídeo, ele, primeiro de tudo, né, agora vocês talvez entendam o meu sumiço, porque que novembro, dezembro, janeiro, eu fiquei tão afastado de rede social, eu era aquele cara que postava todo dia, tava ali na cara, nos stories, né, sei que passava uma credibilidade, uma certa confiança, muita gente, inclusive, confiava em mim, já prestei mentoria também sobre trade esportivo, decidi parar, né, porque eu falei, cara, não posso vender algo aqui que eu não estava mais fazendo, né, que é o match odds, estava envolvido muito ali no under limit. Então, é muito complicado. Sei que vai ter muita gente aqui julgando, sabe? Muita gente também apoiando, óbvio. É um momento muito difícil, muito delicado. Eu sei que a maioria de vocês aí que estão me vendo deve estar pensando, cara, como tu conseguiu te meter nisso? Exato, né? Eu sou formado em pedagogia, tenho curso superior, mas isso está além de cor de pele, de diploma, sabe? Tá além de muita coisa. Meu amigo, tanto nas apostas esportivas, no cassino, como também em outras áreas, né, cara? O vício não escolhe, não, meu amigo. Às vezes a gente pensa, né, em outras áreas aí que você sabe de substâncias proibidas lá, a gente fala, pô, meu cara lá, sei lá, é filho de um médico, de uma advogada e tal, tão bem estruturado, meu amigo, o bagulho quando chega, velho, realmente não tem. E sabe o que é o mais louco de tudo, né? Que você vê que ele é um cara, né? Às vezes vocês viram o vídeo, ele sabe que ele é bom no trade esportivo, só que aí ele pegou no emocional, né? Pegou no cassino, que tá sempre ali do ladinho. Por isso que eu falo, assim como a gente fala de outras substâncias, né? É melhor não testar, né? É melhor não dar chance pro adversário aí, pro inimigo, né? Tem muito mais a ver com disciplina, com gatilhos, né? E com aquela falsa sensação de que você vai conseguir ganhar. Então, às vezes, eu tinha lucro ali no trade que girava em torno de 500, 600, 700, e eu ia e devolvia. E quando eu fui abrir ali, né, a grande parte ali dos ganhos e perdas, na parte do cassino, é algo absurdo que eu busquei para minha vida durante esse tempo. Então, peço que vocês possam refletir também, se você está pretendendo entrar nessa área, no meio das apostas esportivas, que é totalmente diferente, tá, rapaziada? A gente não pode confundir que a aposta esportiva em si, por mais que você aposte dentro de uma casa, ou então dentro de uma exchange, você tem uma previsibilidade, você tem uma probabilidade, você tem uma frequência de mercado, você tem ali o Exatamente. peso ou volume, né, como vocês queiram chamar, de dinheiro que você Não é está um vendo, algoritmo, né? Igual sabe? cassino. Você está vendo a tendência, né, a simetria, o jogo em si, a sua leitura de jogo também, tudo isso faz com que você consiga reunir dados, né, para você tomar uma melhor decisão. E quando você simplesmente passa por um slot, cara, é assim, avassalador, sabe? E eu devo dizer pra vocês que eu já tive contatos com outros vícios. Poxa, eu provei álcool com 12 anos na minha vida, né? Na minha infância ali. Com 15 anos, minha mãe descobriu que eu já tava tomando o Red Label da vida. E hoje eu Caramba, não isso bebo, cedo. né? Não bebo. Que bom. Quando eu vi realmente que o álcool ele me fazia mal, que ele estava me fazendo mal, eu não tive nem recaídas, né? Como a gente diz, simplesmente abandonei, disse, não quero mais, não curto mais isso. Tive também, né, com experiência com outros tipos de entorpecentes, vamos supor ali, né? Desde os 15, 16, 17. E Caraca, agora ele falou uma parada assim que me lembrou. Depois vocês dão uma olhada. Eu vou tentar deixar aqui o link nos cards. Que tem um boteco que a gente fez com um psicólogo, Rafael Ávila, ele chama, lá no Boteco Clubão. E ele é especializado em ludopatia, né? Que é o vício em jogos. E, cara, tem um corte dele que ele fala exatamente isso: que uma pessoa
quando ela já tem, né, um pouco mais não é tato que eu diria a palavra, enfim, eu esqueci a palavra, mas se a pessoa já tem, assim, essa predisposição para ter um vício, né, que seja em outra área, como ele falou, cara, bebida, droga e tudo mais, a tendência é que se ele entrar, cara, nisso daí, é loucura. Até uma pessoa que ele até fala, né, sobre pessoas com depressão e tal, mas depois vocês dão uma olhada lá no boteco, cara, que vale a pena. Triste, né, que esse boteco não teve tanto desempenho quanto ele merecia, porque é um assunto realmente muito importante, mas ele falou isso, já me lembrou na hora, né? E a dica que eu dou, assim, depois de ver tantas pessoas aqui do meu lado, próximas a mim, ou relatos que chegam até mim, ver também profissionais falando sobre isso, é que se você já tem uma predisposição, fala, cara, às vezes eu bebo, só que eu bebo demais, eu uso tal coisa, e eu me sinto, sabe, tipo, dependente daquilo, emocionalmente, psicologicamente, cara, é melhor você nem entrar aqui nesse meio. Essa que é a grande verdade. Há 4, 5 anos atrás, mais ou menos, eu também decidi que eu disse, cara, não quero mais isso pra minha vida, né? Que Tive ainda, eu bom, acho que mano, uma que bom, recaída viu, só. Vitor? E eu simplesmente disse, não quero mais. Isso não faz mais sentido pra mim, tá me fazendo mal, não curto e não quero, e não gosto mais. E eu consegui abandonar, sabe? Me livrar. E o Da cassino em hora. si, cara, ele suga a tua alma. Ele suga a tua alma. Porque nada do que eu experimentei chegar aos pés daquilo que te proporciona ali. Te proporciona, né? Porra, que Porque eu pesado, hein? basicamente, a partir do momento Pesado. que eu sentava aqui, que eu sento aqui, né, em alguns momentos, eu não consigo mais parar de clicar, sabe? E isso é muito perigoso. Muito perigoso porque você envolve vidas, envolve responsabilidade. E de uma certa forma ou de outra, hoje eu encontrei algumas dívidas. Hoje o meu relacionamento, de uma certa forma, ele fica vulnerável por essa falta de confiança que é quebrada. E acima de tudo, a gente passa muita coisa pela nossa cabeça que a gente diz, cara, e aí? Será que vale a pena continuar? Será que vale a pena não continuar? Né? Eu basicamente sou um cara que era descrente. Na verdade, assim, já passei, fui batizado, fiz escola sabatina, tudo assim, né? Li a Bíblia, estudei a Bíblia, mas eu era descrente. E aí eu passei a me aproximar mais de Deus. Falei, Da Deus, hora. que você cria um propósito na minha vida, que eu possa sair disso, né? Me mostrando o caminho da verdade, né? O conhecimento de que tudo é bom me libertou do mal, uma frase que eu gosto. E se não me mata, me fortalece, né? Que também é uma frase do Nietzsche. E tentando me aproximar mais, sabe? E não tá sendo fácil, não tá sendo fácil. E se você estiver passando por isso também aí do outro lado da tela, cara, sinta-se abraçado, que as minhas palavras de alguma forma possam alcançar aí o teu coração também, sabe? Às vezes desistir é uma opção em alguns momentos, mas a gente nunca recua, a gente recarrega, né? É uma frase também que eu gosto. Espero que se você estiver passando por isso, que você possa também se livrar disso. Nenhum mal dura para sempre, essa é a grande verdade. E em relação aos meus colegas de trade, aqui no meu canal tem alguns vídeos, espero que de alguma forma tenha contribuído para a tua caminhada. Tenho certeza que muita gente me escutava, né? Até entristece aqui os meus olhos de tá falando isso, e acredito que vai ser difícil. Tamo junto e até qualquer hora. Mas é isso aí, cara. Obrigado à audiência do Rádio. Bem, salve, salve. Galera, fechado aqui. Então, o relato dele é assim, Vitor, agora um recado diretamente para você aí. Cara, Deus abençoe você demais. Que bom que você tá nesse caminho. Com certeza é o melhor caminho que qualquer ser humano pode encontrar. E como você mesmo disse, né? Às vezes desistir é uma opção, sim. Né? E eu falo muito, né? Talvez para você que esteja vendo esse vídeo, fala, cara, tô viciado e tudo mais. E é uma coisa que eu percebo que eu vi pessoas, um dia talvez eu conte, né? Pessoas muito próximas de mim, acredite se quiser, né? Com esse mesmo problema, é que a pessoa não vai desistir enquanto ela não recuperar o prejuízo. E pensando dessa forma e agindo dessa forma, ela só vai acumular mais prejuízo. Então, às vezes, sei lá, pô, cara, perdi R$ 2.000. Eu tenho certeza que muitas dessas pessoas devem estar pensando assim, não, eu quero recuperar esses R$ 2.000. Cara, esquece, fala assim, ó, foi barato, né? Custou barato para eu me livrar desse vício. Porque se você continuar, provavelmente você vai aumentar para 4, 6, 8, 10, e aí vai virar uma bola de neve danada, isso vai acabar aí, de certa forma, aí, se complicando ainda mais aí na sua vida. Então, Vitor, cara, toda a minha solidariedade para você. Esse vídeo foi, obviamente, para trazer esse relato aqui para os meus seguidores, né? E muito corajoso da sua parte, parabéns, tá? Eu sei que deve ser difícil porque a gente tem aquela rotina e tudo mais, então você vai ter que preencher com outras coisas. Obviamente, você vai ter que encontrar o teu caminho, como você mesmo disse, profissionalmente, né? Mas eu acho que você fez a melhor escolha, né? Por mais que, como você disse,
como eu vi também em alguns vídeos, você sabe o que você estava fazendo, só que, infelizmente, eu acho que chega num nível, né, certas coisas, relacionamentos assim, com pessoas também, que não tem como a gente seguir mais, né? A gente tem que deixar aquilo lá para trás e seguir para um outro caminho, para um outro propósito. Eu espero que você encontre o seu aí. Para você que ficou até esse momento nesse vídeo, cara, comenta alguma coisa que fala, cara, fiquei até o final, a lição que eu aprendi foi isso, foi aquilo. Eu sei que é um vídeo um pouco maior, um vídeo um pouco diferente, mas eu acho que é um vídeo muito importante, se possível, para você também compartilhar com outras pessoas que você sabe que pode estar vivendo aí à beira, né, de um vício ou até mesmo num vício em aposta. Valeu, galera. É isso. Tamo junto. Grande abraço, Vitor, também. Até a próxima.